uma guerra mais mortal, uma guerra maior, e que a nação de Israel precisava se preparar muito bem para aquela guerra. Agora, esta é uma guerra, esta é a guerra que eu trombetei já desde o início desta missão. Se você olhar a profecia mestre desta missão, a gloriosa vinda do Messias e a necessidade para as nações, para a igreja se preparar, e todos aqueles que tudo isto foi sempre acompanhada pela massiva glória do Senhor, a tremenda e histórica glória do Senhor. As curas têm sido ininterruptas, em cascata, só crescendo, e me disseram que o que nós vamos ver desta vez no culto de celebração de ações de graças é sério, muito sério, mesmo se você ver o tipo de aleijados que o Senhor curou desta vez, espantoso. Então, eu estou dizendo que este anúncio da gloriosa vinda do Messias tem sido o tema, o hino da igreja, o tema central desta missão, da conversa entre o Senhor e a igreja por muitos anos agora. Talvez estamos falando de 23 ou 24 anos. E o momento quando o Senhor Todo-Poderoso nos trouxe até vocês para anunciar a gloriosa vinda do Messias, este foi o momento exato também quando ele me mostrou a guerra Israel-Irã, a guerra nuclear. Então você pode imaginar esta profecia nas suas telas, enquanto eu falo recentemente, quando eu vim para traduzir para vocês esta profecia, o que significa quando você vê esta profecia cumprida, quando eu encontro os membros do parlamento de Israel, eu encontro os líderes de todos os setores para dizer-lhes, para preparar a nação para esta guerra. Mas eu estou dizendo que, enquanto que todas as profecias, inclusive esta profecia que acabou de se cumprir, a guerra de Israel-Irã, com detalhes, quando eu estou dizendo Israel vai lutar contra o Irã, Estados Unidos estarão envolvidos, tudo exatamente, com exatidão, como vocês podem ver. Enquanto todas estas profecias apontam para a profecia mestre, a gloriosa vinda do meu Senhor, o Messias, o Rei. É, entretanto, impressionante olhar a magnitude desta profecia diante do Senhor, porque ao mesmo tempo, quando o glorioso anúncio da gloriosa vinda do Messias começou, no mesmo tempo foi quando o anúncio desta guerra também começou. Então você pode usar isso agora para entender a posição crítica, o lugar crítico dentro da linha do tempo profético do Deus Todo-Poderoso, onde esta profecia está, a profecia da guerra nuclear Israel-Irã, eles estão lutando todo o tempo para tentar impedir que o Irã consiga as armas nucleares para destruir Israel e apagá-los do mapa. Então, a gloriosa vinda do Messias, eu disse em uma conversa recente que o Messias está no centro de tudo que você está assistindo nas suas telas. É tudo a respeito do Messias, de Jesus Cristo de Nazaré, que ele veio do céu e morreu por nós na cruz, derramou seu sangue para lavar os nossos pecados, nos restaurar com Deus, reconciliar-nos com Jeová, o Pai. E o mundo inteiro estará dividido em dois, aqueles que o aceitaram, a sua morte substitutiva e a aliança da graça que ele nos deu pelo seu sangue, e o recebeu, e são seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, e aqueles que não aceitaram. Então isso realmente corta o mundo em dois grupos. É isso que você vê na sua tela. E que a tentativa desta geração de ignorar, ou rejeitar, ou recusar o Messias e o seu dom sacrificial na cruz do Calvário, esta é a causa da tragédia humana, do sofrimento humano.
E eu me lembro que eu me referi ao livro do Apocalipse, capítulo 5, quando João se acha diante do trono de Deus, e foi dito a ele que ninguém foi achado digno de tomar o rolo de Deus e redimir o mundo e trazer o diabo a prestar contas e arrancar pessoas de dentro dessa tragédia do lago de fogo para dentro do reino de Deus. Eu compartilhei muito sobre isso. E hoje eu gostaria de avançar esta conversa fixando o evento exato que nós estamos falando aqui. A mensagem que está sendo transmitida por esta profecia, a profecia da guerra Israel-Irã, começou ao mesmo tempo da profecia da gloriosa vinda do Messias, também começou a ser anunciada. Então você pode ver a magnitude desta profecia que você está vendo nas suas telas. E que esta guerra que você vê que tornou-se global está simplesmente anunciando para as nações que, veja, o rei está vindo, você precisa se preparar para a vinda do rei. Você não pode ignorá-lo, então quando o rei vier para levar a igreja aqui em cima no céu, então o mundo entrará em algo muito pior do que isso, será uma situação insuportável, como você agora já vê que já está. Eu sei que pessoas estão presas em Dubai, estamos recebendo muitos e-mails de pais dizendo: meu filho está preso em Dubai, Catar. Eu sei que pessoas estão presas lá por mais de 11 dias. Somente hoje conseguiram chegar aos Estados Unidos. Se você ver a rota que eles tomaram, bombas em Dubai, à direita e à esquerda, no hotel. Ontem mesmo, quando eles partiram, eles tiveram que parar. O espaço aéreo foi fechado novamente. Uma bomba atingiu o aeroporto em Dubai e as pessoas estão passando por Sri Lanka. Então, tudo isso está nos noticiários. Este tipo de guerra que pode fechar a aviação. Até mesmo a rota para os Estados Unidos é diferente. Você tem que entrar em Dubai, Paquistão, subir, entrar na Rússia, ir até o final da Rússia, ir até o Polo Norte. Quando você chega ao Polo Norte, lá em cima no mar, você entra no Canadá pela ponta de cima do Canadá, onde agora você desce para os Estados Unidos. Este tipo de situação surpreendente na Terra agora piorou e está transpirando aqui. Mas hoje, eu quero agora fixar nesta linda noite e quieta, quando agora é por volta de 10 minutos exatamente para meia-noite, nenhuma comida para te preocupar, as crianças dormiram, você voltou do trabalho e vocês que estão no trabalho também podem sintonizar, mas este é um momento quieto na sua Bíblia, na sua casa, para abrir a Bíblia, abrir a palavra quando não há distração. Eu quero ler com vocês a mensagem desta guerra, desta profecia do cumprimento da guerra. Está dizendo: o Messias está vindo, prepare-se para ela, para esta vinda, porque depois vai piorar. Ele diz aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 14 ao 13. Eu vou ler totalmente, eu volto para transmitir a mensagem, o que ela... Qual é a potência dela na sua vida cristã? Então, 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes, desinformados. Deus não quer que você seja ignorante a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, novamente eu quero fazer este anúncio antes de continuarmos, que todo o clero sênior sintonizado agora, todo o clero sênior que está vindo da Austrália, Europa, Estados Unidos, para esta reunião, para o culto de ações de graças, eu vou ter um dia particular. E este dia é domingo à noite, é um dia especial, quando eu quero encontrar o clero do exterior. Então não se misture com os quenianos e se torna como uma confusão. Aqui teremos a cerimônia, uma maravilhosa
uma maravilhosa ceia na mesa do Senhor, já está tudo preparado. Depois disso eu vou encontrar os quenianos e no dia seguinte, que é o domingo à noite, é dedicado a encontrar o clero sênior das nações para que eu possa ouvir a respeito do avivamento em suas nações. E eu, o coordenador internacional desta missão, professor Augusto Maquengo, ele mesmo, na verdade, está chegando na sexta-feira e ele estará no mesmo hotel com o clero mais sênior do Reino Unido, no mesmo hotel. Então, no dia seguinte, que é um domingo, depois das ações de graças à noite, então eu agora vou encontrar o clero sênior do mundo inteiro para que possamos discutir o avivamento dos seus países, esta guerra que está acontecendo, como o que ela significa, como eles precisam preparar suas nações, como eles precisam estabelecer estruturas para aumentar velocidade e aceleração dos seus ministérios, para preparar as suas respectivas nações para o glorioso retorno do Messias. Mas o que eu quero compartilhar nesta noite é este evento que você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, eu vou ler até o fim, então no final eu volto para vocês para abrir, para que vocês possam ter a tradução, o desvendar, a revelação do que o Senhor está dizendo a respeito desta profecia, o anúncio de que o Messias está vindo, como então você se prepara. O que o Senhor Deus está dizendo? Então, 1 Tessalonicenses 4:13, ele diz: irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Ele já disse e tocou em coisas muito grandes aqui. Ele está tocando, irmãos e irmãos, a família que entra no céu. E ele está tocando o fato de que a igreja, algumas vezes, pode ser pessoas totalmente ignorantes a respeito da base, o fundamento básico que é a da fé cristã, que é a morte e ressurreição de Cristo, e como isso se relaciona com você. E ele continua dizendo, ele também toca na tristeza e então na esperança cristã. Ele diz, versículo 14, a razão pela qual vocês têm esperança é porque, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Ele mencionou muitas coisas lá. Ele disse, a crença cristã, naquilo que nós cremos, então crer que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele fala da morte de Cristo, o sacrifício que ele ofereceu, a sua vida sacrificial, o seu ministério sacrificial nessa terra, no ministério público dele, então a morte sacrificial na cruz, e então ressurreição. Muito sério. E ele continua aqui, povo abençoado. Ele fala agora a respeito do retorno de Cristo, que Deus vai trazê-lo de volta. Deus Pai está envolvido diretamente em trazer Cristo de volta para levar o seu povo. E ele começa aqui dizendo, há pessoas que dormiram em Cristo Jesus. Ele fala muito lá, a morte do cristão, ele diz algo muito importante, é nele, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele está mencionando coisa grande. O que significa estar em Cristo? Coisas grandes que ele ressalta aqui. Ele fala da morte e ressurreição do crente cristão. Então ele diz no versículo 15. Ele já começa dizendo, dizemos para você que, de acordo com a palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, e certamente, veja, a certeza está aqui, certamente não precederemos os que dormem nele. Novamente, dormiram em Jesus, morreram nele. Então ele diz no 16, pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, e com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele menciona tanto aqui, que nós vamos olhar daqui a pouco, versículo 17, depois disso, os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Que dia maravilhoso e espetacular que ele está descrevendo.
quando ele fisicamente será levantado, você não vai querer ficar aqui. Você será levantado fisicamente até em cima na glória, levantado para ir encontrar o Senhor no ar, o dia do poder, o dia quando o mundo inteiro vai entender a santidade que você escolheu. Por que você escolheu se vestir assim como uma mulher? No mundo inteiro está se vestindo de forma nua e andando na estrada do pecado, festas e tudo isso. Mas você foi conservadora. Este é o dia quando essa verdade vai aparecer. O segredo da vida santa que você viveu vai aparecer naquele dia. E ele diz, espetacular, literalmente levantados da terra para encontrar o Senhor no ar e então entrar no céu. Eu já dei a profecia. 15 de janeiro de 2017, 22 de março de 2024, 20 de novembro de 2023, 25 de novembro de 2006, errante, e muitos outros, inclusive 2 de maio deste ano passado, de 2025, quando eu vi a glória fluindo pelos seus queixos, glorificação. É disso que ele está falando aqui. Então, ele continua dizendo, novamente, versículo 17, agora, depois disso, nós os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Esta é a escritura central, esta é a escritura principal que realmente desenrola a cascata dos eventos daquele dia. O Senhor foi muito generoso a ponto de abrir esta escritura de uma maneira tão poderosa. No tempo quando o mundo está incendiado assim, uma escritura como essa agora realmente faz sentido nesta hora da noite. A comida agora foi deixada de lado e somente a palavra e o jejum. Então, o Senhor diz no versículo 18. Então ele diz, versículo 17, então ele diz no 18. Na verdade, o 17, vamos passar por ele, está dizendo que haverá exoneração para aqueles que forem fiéis. O Senhor preparou uma forma especial de recompensar o seu povo. E nós sabemos muito bem, muito bem, povo abençoado, que toda a Bíblia, desde o livro do Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, está cheio de o Senhor prometendo para os que forem fiéis a Ele recompensas, prometendo recompensas para eles. E neste caso, ele diz que aqueles que naquele dia forem achados vivos, você está vivo, nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, e então você é fiel a Jesus, andando de acordo com os princípios da salvação da graça. Então ele tem um reconhecimento especial para eles. Ele preparou uma recompensa especial para eles. Então esta palavra é exoneração da morte. Você será totalmente exonerado. Impressionante, porque a morte é universal e agarrou todos. Até mesmo a criação está gemendo, nós vimos no domingo passado. Mas eu disse que ele se preparou para te reconhecer e te premiar, te recompensar de uma forma especial, exonerando você da morte, te isentando da morte, para que você nunca prove a morte. Isso é sério, povo abençoado, que há pessoas que estão de pé aqui que não verão a morte. Pessoas que simplesmente serão glorificados e vão entrar na glória. E o versículo 18, ele diz, então ele fala do transporte deles no 18 para encontrar o Senhor nos ares. Será um dia especial. As pessoas vão faltar, as pessoas vão desaparecer. Então é quando eles vão dizer, uau, então as profecias de Yahweh que eram faladas vez após vez nos advertindo que veja, essa guerra entre Israel e o Irã é um marco, um ponto de marco muito importante na linha do tempo profético do Deus Todo-Poderoso. E ele dizia, prepare-se, agora está prestes a acontecer. Então quando as pessoas desaparecerem, então eles vão dizer, ai, agora nós lembramos dos profetas de Yahweh. Não vai ter lugar para isso. Se você ler o livro de Daniel 7, 13 e 14, você vê que quando o Messias completou a linda obra, a excelente obra da redenção do homem, então você vê muito claramente
que vai te chocar, que ele veio com as nuvens do céu, significando a glória e a autoridade do céu, e então ele já foi entronizado, Daniel 7, 13 e 14. Jesus já foi entronizado. Então ele voltará. Ele vai trazer o reino do Messias. Quer você goste, quer não, quer você creia ou não, ele vai vir. Ele virá. No versículo 18, é por isso que ele diz: confortai-vos, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Então esta é a longa conversa pela qual queremos passar, mas eu vou quebrar em segmentos, eu vou quebrar em segmentos particulares específicos. Eu vou quebrar essa conversa em pedaços, faremos pequenos intervalos, outro pequeno pedaço e faremos novo intervalo, para que vocês possam entender a gravidade do que o Senhor está dizendo, até mesmo através da profecia do cumprimento do que você vê nas suas telas agora. Quando você vê agora que esta guerra finalmente rompeu, a profecia de pé no monte do Senhor em Jerusalém, falando com Jerusalém, e essencialmente, por extensão, falando com toda a terra e sacudindo a terra inteira. Agora, eu quero começar passo a passo. O que é que ele está dizendo? Nesta profecia mestre de que o Messias está vindo, ele vai vir aqui em cima no céu, ele vai glorificar as pessoas, ressuscitar os mortos, então puxá-los para cima. O que é que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo? Eu quero começar, número 1, com simples passinhos de bebê nesta jornada desta noite. Você pode ver muito claramente que o Senhor está dizendo que a entrada final da igreja no céu está próxima. Isto é claro, porque levando pessoas, glorificando-os, dando a eles um corpo que pode sobreviver na presença de Yahweh, Deus Pai, então levantando-os e levando-os para o céu. Essencialmente, ele está falando da entrada final da igreja no céu. E quando você olha a entrada final da igreja no céu, o que é que você pega de lá? O livro de João, capítulo 14, João 14, versículos de 1 a 3, vai ser muito apropriado, um lugar muito apropriado para começarmos, onde ele diz o seguinte, João 14, de 1 a 3. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, acaso eu lhes teria dito que eu estou indo lá para preparar-lhes lugar? E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estou. Versículo 4, ele diz: vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. Muito, muito poderoso, povo abençoado. Eu disse, quando você olha a profecia mestre, a escritura que celebra esta profecia, a escritura principal fundamental que descreve esta profecia mestre, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14, a primeira coisa que te toca é: oh meu Senhor, o Senhor aqui está falando literalmente de levar seres humanos da terra que nasceram de novo, receberam Jesus e levando-os para o céu. Eu disse, a primeira coisa que te toca é a entrada final da igreja no céu. É com isso que eu quero lidar brevemente antes de começarmos. Isso é apenas a introdução desta jornada nesta noite. A entrada final da igreja no céu, e você vê de João agora, eu extrapolei e eu levei até João 14, de 1 a 4, 14, de 1 a 4, onde ele falou muito. Até mesmo Jesus, quando ele terminou o lindo trabalho, o trabalho excelente de redimir a humanidade, então ele subiu ao céu. Esta é a promessa que ele deixou,
que Ele voltará e vai nos levar vocês, levar a igreja para dentro do céu. Então é por isso que nesta profecia que está sendo anunciado por esta guerra de que o Messias está vindo, a primeira coisa que te toca é a entrada final de você que está sintonizado, a igreja no reino do céu. Isso é lindo, povo abençoado. É por isso que eu disse, em uma noite como essa, quando estamos jejuando com líquidos, nós realmente podemos fazer ganhos na palavra num tempo como este, quando tudo está em silêncio, nós podemos literalmente abrir a palavra de Deus e fazer conquistas muito substanciais. A parte introdutória da jornada de hoje, eu disse, a primeira coisa que deve te tocar é que, meu Senhor, essa é a entrada final das pessoas no céu. As pessoas literalmente vão sair dessa terra e entrar no céu. E você vê que a igreja, a escritura que eu juntei aqui, que eu conectei, é a 1 Tessalonicenses, é João 14, de 1 a 4, que está escrito em vermelho, Jesus prometendo que ele vai voltar para arrebatar a igreja. Isso é lindo, povo abençoado. Em Apocalipse capítulo 21, esta entrada final da igreja na glória, você vê o Senhor abrindo isso e celebrando, e está muito bem escrito e bem enfatizado, está realmente exaltado na Bíblia. Se você olhar Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, vamos ler de 1 a 4, mas vamos fazer um estudo nesta noite. A latitude desta escritura. Ele diz, Apocalipse 21, então eu vi o novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isto é tremendo. Ele literalmente está falando aqui a respeito do poder ressuscitador de Cristo. O fato de que Cristo veio do céu, e quando ele veio do céu, ele veio para morrer pela humanidade na missão da redenção. E naquela missão de redenção para vir e redimir a humanidade, ele disse que ele derrotou a morte. Então, se você ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, você põe uma marca nesta escritura, 1 Coríntios 15, você vai ver que ele arrancou o ferrão da morte, ele derrotou a morte. Então, isso realmente é o que traz à tona 1 Tessalonicenses capítulo 4, 18. Portanto, confortai-vos e encorajai-vos uns aos outros com esta palavra. A profecia do arrebatamento, na verdade, deve te encorajar, te confortar, não importa o que você vê nas suas telas. É muito sério, povo abençoado. Então, 1 Coríntios 15, se você ler do 51, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 51. Ele diz, 1 Coríntios 50, 51, ele diz, eis que vos digo um mistério, ele diz que o arrebatamento é um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Ele está falando da glorificação daquele dia. Em um flash, em um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Ele está mencionando o momento exato com a glorificação, o arrebatamento, aquela glorificação vai acontecer. Ele está mencionando um toque de trombeta aqui. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ele disse que haverá uma ressurreição naquele dia. Haverá uma ressurreição naquele dia. E isto é tremendo, povo abençoado. Ele está dizendo que naquele dia haverá ressurreição. E ele diz, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos, os cristãos mortos em Cristo, eles ressuscitarão incorruptíveis. Então ele diz que vocês terão um corpo imperecível, literalmente imortal. E ele será mudado. Ele está repetindo a glorificação, está dizendo a glorificação será a marca registrada daquele dia. Uma das marcas mais importantes do dia da glorificação. Porque você não pode sobreviver diante do Senhor? Pergunta-me.
um corpo glorioso, você não pode sobreviver diante do Senhor. Você não pode sobreviver diante do Senhor. Eu me lembro quando eu fiquei diante do trono de Deus, então ele veio na sua nuvem, e tudo isso é um contato pessoal com Deus, e ele diz, naquele dia, todo o teu pecado e tua culpa será removido para sempre. Você não pode ficar diante do Senhor com a sua culpa e esse corpo mortal cheio de pecado. Não mesmo. Mas o que eu compartilhei, essa forma como ele conduz os seus profetas, você sabe que nós temos um corpo glorioso. Mas esta profecia, ele repete aqui. Ele menciona 2 vezes que seremos transformados. Ele diz que os que dormem serão glorificados também e os vivos também serão glorificados naquele dia. Então ele celebra como uma das marcas principais daquele dia. Todos seremos transformados. Versículo 53 ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, o mortal se revista de imortalidade. Agora isto é a glorificação. Você será convertido, transformado, convertido desta dimensão para outra agora. Um corpo que pode sobreviver lá. E quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele agora está zombando da morte. Isso é muito poderoso. E por que eu li isso? É por causa da Escritura em Apocalipse 21, que nós vamos ler, que é o nosso alvo da mensagem que você recebe desta profecia. A profecia que você vê, a profecia da guerra vindo a Israel, entre Israel e o Irã, e a América, os Estados Unidos estarão envolvidos, e agora se cumpriu. Você pode imaginar uma profecia que eu falei de Jerusalém, do monte do Senhor? Agora veja. E esta profecia que se cumpre na sua tela, mísseis, todo o envolvimento global agora, essencialmente está gritando bem alto que o Messias está vindo. Prepare-se. Esta profecia foi dada já desde o início desta missão para anunciar a vinda do Messias. E agora está nas suas telas. E ele está dizendo que o que realmente vem de lá e toca a sua face quando você lê a Escritura, base 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é que, oh meu Senhor, esse é o dia quando as pessoas literalmente serão levadas para o céu, a entrada final da igreja no céu. Esta é a porção que eu peguei como introdução desta noite. Eu li João 14, de 1 a 4, onde o próprio Jesus em vermelho na minha Bíblia promete que aquele dia, quando ele vier para levar a igreja para o céu, ele vai entrar com você no céu. Ele prometeu em vermelho que ele vai fazer isso com você. Ele vai te trazer para lá, para que você esteja onde ele também está. Então você pega a outra escritura que celebra a sua entrada no céu. Esta é a profecia que você vê que se cumpriu nas suas telas. Então nós encontramos aqui um novo céu, uma nova terra. E então eu disse que este é uma coisa tão espantosa, tão fundamental, tão significativa, que o Senhor agora está usando todo este cumprimento que você vê nas suas telas para anunciar que muito brevemente haverá a entrada final da igreja no céu. E se você sobrepor, se você comparar essa profecia cumprida da guerra Israel-Irã e Estados Unidos, junto com as muitas profecias da vinda do Messias que eu dei através dessa jornada, então você entende que, espere um momento, muito brevemente, então a igreja finalmente entrará no céu, dentro do céu. Você se tornou nascido de novo como cristão para um dia entrar no céu. Então nós estamos celebrando a escritura de Apocalipse 21, de 1 a 8. Então eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva lindamente adornada para o seu esposo. Quando você lê somente até aqui, versículos 1 e 2,
Espera um momento. Isso é tão poderoso. Nessa instrução que prepara, que finalmente haverá uma entrada brevemente da igreja. A igreja está prestes a entrar no céu. Finalmente a entrada no céu. Finalmente a entrada da igreja no céu. Então a primeira coisa que ele celebra nessa entrada final no céu é que este mundo e esta terra e os céus e a terra, como vocês conhecem hoje, vão desaparecer. Quando Jesus morreu, ele literalmente, ele neutralizou, ele destruiu a maldição da morte que veio com o pecado. E é por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 23, você ouve ele falando desta forma. Romanos 8, 23, ele diz, no versículo 22 ele diz, porque nós sabemos que toda a criação geme a um só tempo, como em dores de parto, já até o tempo presente. O 23 agora. E não somente a criação, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos interiormente, enquanto esperamos ansiosamente a nossa redenção, a adoção como filhos, a redenção dos nossos corpos. Muito sério, povo abençoado. Então você entende aqui que a morte e a ressurreição de Jesus na cruz, quando ele morreu na cruz, para redimir a humanidade. Em Romanos 8, ele agora pega toda a criação e ele pega aqueles que não nasceram de novo e ele junta com a criação física e ele diz, toda a criação e até as pessoas que não são nascidas de novo estão gemendo como em dor de parto. Então, no outro lado, ele coloca o cristão, o crente, a comunidade dos crentes diz, nós que cremos em Cristo, nós que recebemos Cristo, ele nos separa. Nós também gememos, mas gememos dentro. Então, ele diz que há aquele dia da redenção, todos estamos esperando o dia da redenção, quando ele vem para nos dar um corpo glorioso, redimir o nosso corpo, nos arrebatar e nos levar para a glória. Arrebatar a igreja, isto é sério. Ele pega a criação física, animais, elefantes, leões, todas as montanhas, as árvores, ele coloca de um lado junto com as pessoas que não receberam Jesus. Então ele pega e ele diz que eles estão gemendo e realmente estão gemendo. Veja a terra, guerra da Ucrânia, Gaza, Líbano, a guerra agora com o Irã. Veja aí a situação econômica. O mundo está tremendo por causa da economia, Covid, Corona. O que quer que você olhe hoje, a guerra no Congo, as gangues de drogas do México, você pode dizer que a terra está gemendo. Mas é impressionante que o Senhor pega a criação física, que não é animada, a criação física, e junta com os não nascidos de novo, coloca num grupo e diz que eles estão gemendo desde a criação. Então, do outro lado, ele pega a comunidade crente, que são nascidos de novo em Cristo Jesus, ele coloca eles sozinho deste lado. A criação física, junto com os que não são nascidos, estão gemendo, e agora os crentes, a comunidade que recebeu Jesus, agora eles gemem interiormente, aguardando a redenção dos vossos corpos mortais para ser o corpo glorioso, glorificação. Por que eu trago isso aqui? Porque ele diz que até mesmo a criação física está aguardando o dia da redenção, da corrupção, da vaidade. Se você ler essa escritura que nós lemos no outro dia, que eles foram sujeitos à vaidade, à frustração, a corrupção por causa da queda de Adão. Então agora é impressionante, é realmente muito impressionante, que quando você lê Apocalipse, capítulo 21, os primeiros 2 versículos, para celebrar a entrada final da igreja no céu, a primeira coisa com a qual ele te confronta lá é que Jesus morreu na cruz. Ele não somente redimiu a comunidade dos crentes, mas ele também não esqueceu a criação física. Ele agora separa
os que são nascidos de novo da criação física, e ele empurra todos para o lago de fogo. Ele diz que agora a criação também será redimida, haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Ele diz que a criação será redimida quando os filhos de Deus forem redimidos, significando, depois do arrebatamento, são somente 7 anos. E então a criação será redimida. Todo o caminho até o estado eterno. Um reino milenário, então, no estado eterno. Naquele ponto, ele separa os que não são nascidos de novo e os empurra, todos eles, para o lago de fogo, os homens. Então, na nossa introdução desta noite, neste prefácio, esta maravilhosa profecia da guerra que você vê na sua tela entre Israel e o Irã, e como isto está trombeteando para vocês que o Messias está vindo, o arrebatamento está perto, a glorificação está perto. Então prepare-se para a tua entrada final no céu. Enquanto começamos a introdução desta forma, a entrada final da igreja na glória, é isso que você encontra. Você encontra a autoridade e o poder da ressurreição de Jesus, que também instruiu a renovação da criação, a libertação da criação da corrupção. É disso, por isso que ele fala, um novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém. Então ele continua no versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus agora é com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Isso é sério. A profecia da guerra Israel-Irã e como ela está relacionada com a profecia da vinda do Messias, a instrução de que o Messias está prestes a vir. Então agora o primeiro segmento, o subtítulo, ele diz, da escritura principal, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 18, ele diz, a entrada final da igreja na glória. João 14, de 1 a 3, a entrada final da igreja no céu. E ele está dizendo que lá, quando nós fizemos esta cascata para introduzir o novo céu, a nova terra, Apocalipse 21, de 1 a 8, essa instrução que você vê vindo de lá, você ouve ele dizendo que vocês vão entrar, ele está anunciando que brevemente vocês vão entrar na presença real do próprio Deus. A presença do próprio Deus. Então você tem que se preparar para aparecer na presença do próprio Deus no céu. Porque a habitação de Deus, você agora vai entrar na presença de Deus. Muito sério. Em outras escrituras, como Salmo 11, 4, ele fala habitação de Deus. E ele diz que você tem que se preparar para isso. Então você tem que se preparar para a glorificação, para que você possa entrar na presença de Deus. Esta é apenas a parte introdutória dessa conversa desta noite. E você continua lendo. Nós podemos ler para frente, ele diz. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é sério, povo abençoado. Ele está dizendo, a dor que você vê nessa terra, perdendo uma pessoa amada, cirurgias, enfermidades, infecções, cânceres, tumores, diabetes, hipertensão, divórcio, depressão, tudo. Todas estas coisas que fazem com que os homens chorem, fazem as lágrimas rolar nesta terra, funerais, pecado, divórcios e tudo, choro, morte, enfermidade, cirurgia, dor, cânceres. Ele está dizendo, todas estas coisas não haverão no céu. Aquele destino que ele está anunciando para vocês, a entrada final de vocês, a igreja que estão sintonizados me ouvindo, a tua entrada final no céu. Ele está dizendo que com uma instrução tão linda que vem de lá, desta introdução da tua entrada final no céu, neste lugar, você não vai ter agonia e a dor e as tristezas e as lágrimas e os sofrimentos e as enfermidades que praguejaram o homem e que
caracterizaram a experiência humana nessa terra. Ele disse, somente por causa disso, então você tem que dizer, espere um pouco, eu realmente amo Jesus, eu amo este Deus, o Deus que pode me prometer uma vida fora das dores, tristezas e sofrimentos desta vida. Então eu também tenho que dar alguns passos na direção dele e recebê-lo. Porque no mundo que está cheio de animosidade e crueldade agora, veja na sua tela e veja o que está acontecendo. Então você vê que essa é uma promessa muito maravilhosa, que deve ser um incentivo para todos dizerem, não, eu vou para Jesus, eu vou receber Jesus, eu vou nascer de novo, eu vou correr a metade do caminho, já que Ele me amou tanto. Isso tem que ser um incentivo para você também fazer a sua parte, para ser diligente, recebê-lo, e os que são nascidos de novo começar a aperfeiçoar a sua salvação, porque a promessa da glorificação é muito tremenda, uma dor sem dor. Você pode imaginar um corpo que pode adorar o Senhor sem se cansar? Você pode imaginar os jantares no céu, as cerimônias de coroas, você vestes gloriosos, você estará sentado com Deus lá, e Ele diz, esta é a celebração, nessa cerimônia nós vamos celebrar isso, celebrações, coroas e glórias, premiações, sentado lá na ceia das bodas do Cordeiro, a comida lá, e você pode adorar a Deus com a maior força, você não vai se cansar, não vai ter medo de engordar, de ter enfermidades cardíacas. Você pode imaginar esta vida? É por isso que nesta parte introdutória, antes de começarmos, a entrada final da igreja no céu, isso quando toca a sua face, e você ouve a escritura que celebra a entrada da igreja, o arrebatamento da igreja, ele te diz que agora mesmo você também tem que ser diligente na salvação. Aleluia. E ele continua dizendo, no versículo 5, e aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E ele diz, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, confiáveis e verdadeiras. Isto é sério. Ele está dizendo, você pode depender desta profecia. No mundo onde não há esperança agora, ele diz, você pode lançar toda a sua esperança aqui e jamais ficar desapontado. Você pode imaginar uma noite tão gloriosa, tão maravilhosa, quando estamos sentados no limiar da maior celebração na Terra, celebrando a celebração de Yahweh, o único país que faz isso, e a perversidade que está acontecendo. E nós estamos celebrando uma festa da palavra nesta noite, e neste jejum da palavra, a mesma voz que ficou de pé em Jerusalém, sacudiu a terra, que você vê a guerra, agora com a guerra Israel-Irã, é a mesma voz que anunciou a vinda do Messias, compartilhou todas as profecias, visões, e agora está abrindo para vocês que a escritura fundamental, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18, a primeira coisa que te toca é o preâmbulo. Oh, meu Senhor, ele está descrevendo aqui que a igreja fisicamente entrará no céu, este dia está perto de acontecer, esses acontecimentos nos seus noticiários, nas suas telas, está dizendo, prepare-se, a igreja está prestes a fazer a entrada final no céu. Enquanto abrimos isso um pouco, você vê que esta foi a promessa pelo próprio Jesus, então tem que acontecer. Isso é o que está na certeza, que aquele dia certamente vai acontecer. Então, quando você leva para Apocalipse 21, de 1 a 8, há tanta promessa maravilhosa lá que quem pode rejeitar? Há tanta coisa prometida. Que isso, quando você lê, tem que te fazer um avivamento global. Então, muita coisa está colocada diante de vocês. E você só pode receber Jesus, nascer de novo nas ruas de Nova York, Melbourne, Austrália. Eu vi as mensagens que eu dou na rádio. Eu vi que em Melbourne, nesse dia, eles colocaram um grande alto-falante e as pessoas, quando estavam andando, eles estavam ouvindo esta mensagem aqui através do Twitter, através do X. Foi muito chocante, através das cidades do mundo. Há agora alto-falantes nos seus veículos, nos seus carros, com ar-condicionado, e eles estão ouvindo, ou então através dos seus fones ou das rádios, no mundo inteiro. Esse é um momento muito poderoso.
ninguém deveria ser deixado de fora. Então ele está prometendo aqui que ele fará novas todas as coisas, novidade de vida. Quando Jesus ressuscitou, na gloriosa ressurreição de Jesus, comandou a redenção do homem que crê e da criança e da criação que tem gemido. E adivinha o que? Também comandou o empurrar daqueles que o rejeitaram para dentro do lago de fogo, juízo. E ele continua no versículo 6, dizendo, então me disse, está consumado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isto é poderosa, uma promessa poderosa. Então ele diz no 7, o vencedor herdará estas coisas, significando o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Você pode imaginar que promessa que você vai herdar junto com o Messias? Que você vai herdar junto com o Messias o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a cidade de ouro que eu vi. Que promessa maravilhosa! E ele continua dizendo, novamente, o vencedor herdará estas coisas todas, e eu serei o seu Deus, e ele me será filho. Então, ele estabelece muito claramente a identidade daqueles que vão conseguir entrar. Os vencedores, os vitoriosos, eles foram vitoriosos, a vitória deles sobre a carne, sobre esta vida que está deixando as pessoas loucas. A vida nesta cidade é sexta-feira, vamos para a discoteca, tudo isso. É dia de namorados, nós vamos para um clube noturno, nós somos um grupo de advogados, banqueiros, e estamos desfrutando cerveja depois do trabalho. Essas coisas serão deletadas. Ele diz, aqueles que serão vitoriosos sobre este mundo, aqueles que são os vencedores, que vão vencer a carne, vencer o pecado, vencer o diabo e viver uma vida cristã santa. Esta é a promessa. Eles vão herdar a eternidade da glória com Deus. Paz, alegria e um corpo glorioso. Não enfermidade, não dor. Simplesmente celebrando. Você pode adorar e não se cansa. Não tem obesidade, comer e crescendo, enfermidades cardiovasculares, todas as tristezas e lamentos e choro, não mais. Então, no versículo 8, ele dá essa advertência. Ele diz no versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo. Esta é a morte, a segunda morte. Então, enquanto nós celebramos e abrimos em outras palavras este preâmbulo do que é que a guerra entre Israel e Irã está dizendo, anunciando que o Messias está vindo para fazer o quê? Levar a igreja, glorificar a igreja e levar a igreja para cima. A primeira parte introdutória, somente a introdução já é muito poderosa. A entrada final da igreja no céu, algo que vem direto na sua face. E a instrução que vem de lá é tremenda. Ele está dizendo, fique longe das mentiras, da idolatria, imoralidade sexual, feitiçaria, idólatras, onde você não quer pregar o evangelho. Não é isso que caracteriza esta conversa? É por isso que esta conversa é chave. No livro dos Salmos 11, ainda estamos nesta parte, que esta profecia da vinda do Messias está literalmente anunciando a entrada final da igreja no reino de Deus. E esta profecia, o cumprimento desta profecia da guerra entre Israel e o Irã, está essencialmente anunciando a entrada final da igreja na glória. Está prestes a acontecer.
Isso é sério. E se você olhar as escrituras que estão atreladas, há uma tremenda instrução. Fala a respeito dos que entram as promessas de Deus. O livro do Salmo 11, versículo 4, ele diz: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam todos na terra. Os seus olhos examinam os filhos dos homens. Veja a instrução que vem de lá. Ele novamente está repetindo o fato de quando ele está nos dizendo que o dia que está vindo, que você precisa se preparar. O dia do arrebatamento da igreja, a vinda do Messias, é literalmente a sua entrada final como igreja no céu. Então ele coloca uma instrução: cuidado com o que você está fazendo agora, o Senhor está te observando. E ele ainda está exaltando o fato de que a sua entrada lá, você estará entrando na presença de Deus, na habitação de Deus, no trono de Deus. Ele está dizendo: o Senhor examina os justos, mas os ímpios, aqueles que amam a violência, ele os odeia com a sua alma. Versículo 5. Ele coloca uma instrução, ele não falhou em te dar uma instrução. Ele está dizendo: cuidado, cuidado, muito cuidado. O Senhor está observando tudo que você está fazendo aqui. Ele está vindo para levar uma igreja gloriosa, uma promessa tremenda, inexprimíveis para a igreja. Mas ele não falhou em colocar um apêndice, uma instrução. Ele está observando tudo que você está fazendo e ele ama os justos. Ele está examinando a justiça. Ele está procurando a justiça na terra. E se você for a Mateus capítulo 6, novamente ainda estamos falando da entrada final da igreja no céu como introdução, antes de começarmos a grande mensagem na nossa frente aqui. Mateus 6, 19, se tivermos tempo, vamos ler até o 24. Ele diz: tesouros no céu. Então ele está falando a respeito da tua entrada final no céu, e ele agora está visitando com vocês os assuntos relacionados com o céu. Isto é sério. Mateus 6:19, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Ele agora está dando a instrução a respeito de entrar no céu. Que aqueles que vão entrar, eles não vão fazer isso. Eles não vão acumular para eles mesmos tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E isto é sério, povo abençoado. Então, no versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque você odiará um e amará o outro. Pois ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Uma instrução muito séria. A profecia da vinda do Messias. É isso que ele colocou diante de nós. Ele literalmente nos diz que um dia está prestes a acontecer. Um dia está vindo, está próximo, quando haverá a entrada final da igreja no céu, onde o seu trabalho nesta terra vai ser recompensado. Quando as pessoas vão entender por que você escolheu a santidade. E as escrituras que dizem respeito a essa entrada final da igreja, na introdução, ela realmente instrui a igreja. Comece a acumular tesouros, créditos no céu. Comece a te dizer as coisas que são valiosas para o céu. Santidade, justiça, dar para o pobre, ir aos hospitais, ir às prisões, visitar os que estão na prisão, sair, evangelizar Jesus. Comece a entesourar tesouros, créditos no céu, não na terra. É por isso que 1 Pedro 1:4, novamente estamos na introdução, o livro de 1 Pedro, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. And into an inheritance
para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se, perder o seu valor. Vamos começar no 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4 agora. Para uma herança que jamais perecerá, macular-se ou perder o seu valor. Uma herança que está guardada nos céus para vocês. Vocês que, mediante a fé, estão protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Ele está falando do arrebatamento da igreja aqui. E isto é sério, povo abençoado. Ele está dizendo que o céu para o qual você está indo, aqueles que viveram de acordo com os padrões da graça da salvação, arrependimento, submissão à voz de Deus agora, obediência a essa voz, obedecer o que Ele está te dizendo, obediência à sua palavra, obediência aos requisitos da graça, fazer as coisas de Deus, as coisas da salvação, coisas da santidade, da salvação, da justiça. Ele disse que Ele guardou para eles algo tremendo no céu, uma herança que jamais perecerá, nem vai macular-se, nem se perder. Isso é sério. Ele está dizendo, agora mesmo na terra as pessoas estão dizendo, ou eu tenho uma herança de 20 hectares de terra do meu pai, eu tenho uma herança de uma companhia, uma empresa, uma agência de viagens, uma banca, ou contas bancárias, ou banco, essas coisas grandes desta nação, eu herdei dos meus pais, e você se sente bem com isso. Mas isso é perecível. Eu nunca vi ninguém enterrado com 100 acres de terra, ou com uma conta bancária, ou com uma empresa. Mas ele está dizendo que aqueles que aguardam o reino de Deus, que olham para o céu, a entrada final da igreja no céu, ele diz, vocês têm uma herança que não vai perecer, não vai macular-se, nem perder-se. Se é um tesouro tão grande reservado para você assim, quanto mais você tem que entesourar este tesouro guardado no céu, que ele diz que ninguém pode roubar, nem jamais vai estragar-se, e será revelado no dia do arrebatamento na glorificação. Ele diz, o livro de Mateus 5, novamente falando daqueles que vão entrar no céu. Mateus 5, 12, no versículos 11 e 12, ele diz, Mateus 5, bem-aventurados são vocês por mim, quando os homens perseguirem, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos e caluniados por minha causa, e quando todos se levantarem contra vocês por minha causa, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois da mesma forma eles perseguiram os profetas de Yahweh que viveram antes de você. Ele está instruindo aqui, falando aqui no livro de Mateus 5, ele está dando a cidadania do céu, a identidade dos que entram no céu. É por isso que ele está falando da sua entrada final no céu. É isso que você tem que mastigar agora. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que vão herdar o novo céu e a nova terra. Bem-aventurados aqueles que choram pela justiça, têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, tudo isso está lá, se você tiver tempo, leia. Ele essencialmente está te instruindo quando ele está dizendo que, veja, esta profecia da guerra entre Israel e Irã agora está acontecendo, se cumpriu. Olha, está anunciando que brevemente o Messias está prestes a vir. Brevemente você está prestes a ter a sua entrada final no reino do céu como igreja. Então, imediatamente ele instrui o seguinte, que você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo.
Você tem que andar no caminho estreito. Você tem que aceitar a perseguição por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. Muito sério nesta introdução, povo abençoado. Então, Hebreus 12:14, ele diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, João 3:16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, que todo aquele que o receber será nascido de novo, vai entrar no céu. Ele está te ensinando como entrar no céu. Apocalipse capítulo 4, quando você ler o versículo 8 ao 11, você vê que este céu é o lugar onde nós vamos adorar o Senhor, é o lugar de adoração. Estaremos na presença do próprio Deus adorando. João 14:6, ele diz, o caminho para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não pode ir para o céu através de Mohammed, Buda, hindus, Nova Era, é somente através de Jesus. Ele é muito claro aqui. Filipenses 3, 20 e 21, ele diz que ele descerá do céu, o Salvador virá do céu para te glorificar, e por isso aguardamos por ele ansiosamente. Hebreus 11, versículos de 10 a 14, ele diz, Abraão aguardava a cidade construída por Deus, cujo arquiteto e construtor é Deus, e por causa desta promessa do céu, Abraão estava focado no céu, outro lugar, não aqui. E as pessoas aceitaram perseguição por causa disso. Shadraque, Mesaque e Abednego aceitaram ser lançados dentro da fornalha de fogo. Daniel aceitou ser lançado na cova dos leões por causa desta promessa da entrada final da igreja no céu, de entrarem no céu. E ele diz, Daniel 2, 44 e 45, ele está anunciando este reino, que ele revelou este reino dos céus para um rei ateu, um rei pagão chamado Nabucodonosor. E ele está dizendo que este reino é inabalável, é como uma rocha que vai esmagar, esmigalhar todos os reinos da terra, e somente o reino do céu permanecerá. Então você sabe onde você deve estar. Isaías, ele diz que este reino será dado ao Messias. Ele já está entronizado, já somente esperando para vir. Quer você creia ou não, ele virá. Mateus 6:33, ele diz, portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, antes de qualquer outra coisa. Então a instrução é clara, nesta introdução está chegando uma hora, é um bom momento para fazermos intervalo, mas você vê quão poderoso a profecia que eu dei em Jerusalém acontecendo na sua notícia e sacudindo a terra inteira a partir de Jerusalém, a partir de Israel. E esta profecia foi dada desde o início, juntamente com a profecia da vinda do Messias. As duas foram dadas ao mesmo tempo. E você vê na sua tela o que está acontecendo agora, a guerra entre Israel e Irã. Isso deve te dizer que o Messias está vindo. E se você for à escritura base, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, é o que desenrola e celebra. Então o que deve te tocar é que a igreja finalmente está prestes a entrar. Prepare-se, esteja pronto agora. Então as outras escrituras realmente desenrolam, formam um grande buquê, um grande combo, um buquê de instruções para vocês como cristãos. A entrada final da igreja no céu está prestes a acontecer. É isso que o Senhor está anunciando nas telas das suas TVs agora. Portanto, preparem-se, sejam a luz do mundo, sejam o sal do mundo. Saibam que naquele lugar, Deus prometeu, Ele mesmo, em João 14, de 1 a 3, Ele mesmo prometeu que Ele virá e vai levar vocês para lá. Apocalipse 21, essa é a promessa do próprio Deus. Samuel 11, 4, é a habitação de Deus. Mateus 6, 19, portanto, por causa desta promessa que está prestes a acontecer, comece a acumular tesouros no céu. E ele disse, se você fizer isso, a herança preparada para você em 1 Pedro, de 1 a 4, nunca mais vai desaparecer.
E sejam santos, Hebreus 12, 14. Sejam nascidos de novo, João 3, de 1 a 3. Ele disse para Nicodemos que ninguém vai entrar no reino dos céus, a não ser que nasça de novo. João 14, 6. Jesus é o caminho. Filipenses 3, 20 e 21. Haverá glorificação. Ele vem do céu para te glorificar e te levar para o céu. E Hebreus 11, 10 a 40, você deve estar focado no céu, seus olhos devem estar lá em cima, e eu acrescentei Colossenses 3, versículos de 1 a 7. Você tem que estar focado lá em cima, porque está prestes a acontecer. A entrada final de você que está sintonizado à igreja está perto de acontecer, especialmente quando você vê a profecia de Jerusalém acontecendo agora. E que o Messias, ele é rei. Daniel 2, 44, 45, este reino é eterno, então você tem que fazer tudo para se preparar, porque tudo será demolido. Mateus 6, 36, ele diz, vamos nos preparar para este reino, porque a justiça está no centro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça está no centro desta busca. Vamos fazer um pequeno intervalo e eu vou devolver ao meu filho, pastor Vitor, e daqui a pouco eu vou voltar e entrar na mensagem. Uma noite muito poderosa, jejuando e avançando com a palavra. Silêncio em casa, as crianças já dormindo, sentado com sua esposa, seu esposo, sentado na sua universidade. Todo o barulho agora acabou, tudo está em silêncio, você pode realmente absorver e se preparar para o reino. O Messias está vindo, eu te verei do outro lado deste intervalo. Obrigado.